Olá, pessoal! E aí, vamos para mais uma aula, né? Radioatividade, parte 2, onde nesta fase a gente vai estar estudando tempo de meia-vida e reações nucleares, certo? Então, iniciando com o tempo de meia-vida, o que vem ser o tempo de meia-vida? Que também é chamado de período de semidesintegração e normalmente é representado pela letra P. O tempo necessário para desintegrar metade de uma amostra de átomos radioativos, certo? Então, eu tenho um exemplo aqui, nesse gráfico. Eu tenho aqui, ó, o número de átomos de um elemento radioativo qualquer, 100 átomos. E o que é que a gente percebe nesse gráfico? Que após 10 anos, essa quantidade passa para 50 átomos. Depois de mais 10 anos, para 25 átomos. Depois de mais 10 anos, 12,5 e assim sucessivamente. Então, a gente observa que a cada 10 anos, essa quantidade ela vai diminuindo pela metade. Certo? Então, 10 anos, neste caso, seria o tempo de meia-vida para esse elemento. Tá? Nessa tabela, a gente vê novamente aqui esse mesmo exemplo. Ó. Tempo zero, eu tenho 100 átomos. Depois de 10 anos, aliás, 10 anos, 10 minutos, perdão. Depois de 10 minutos, eu tenho metade, 50 átomos. Depois de mais 10 minutos, metade, 25 átomos. Depois metade, depois metade. Então, 10 minutos seria o tempo de meia-vida para este determinado elemento, certo? Aqui eu tenho uma tabela com alguns radioisótopos, ou seja, alguns elementos radioativos, e seus respectivos tempos de meia-vida, gente. Então, o tempo de meia-vida é muito relativo, tem elementos que a meia-vida é de segundos, né? Normalmente esses elementos de meia-vida curta são muito utilizados na medicina nuclear, né? A gente vai ver isso na próxima aula. E eu tenho tempos de meia-vida extremamente longo, que é o caso do urânio, 4,46 bilhões de anos para metade daquela amostra se desintegrar. Tá certo, gente? E aí a gente vem para alguns exemplos, né, de questões envolvendo o tempo de meia-vida. Então, o primeiro exemplo, eu tenho aqui. Dispõe-se de 16 gramas de um isótopo radioativo cuja meia-vida é de 15 dias. Decorridos 60 dias, a quantidade residual do mesmo será de quanto? Então, ele tem 16 gramas, o tempo de meia-vida é 15 dias, e ele quer saber depois de 60 dias a quantidade de amostra que eu vou ter. Tem duas maneiras de resolver, gente. A primeira maneira não precisa de cálculo, assim, não precisa de fórmula matemática, né? Dá pra gente resolver pelo raciocínio lógico. Então, se inicialmente eu tenho 16 gramas e eu sei que o tempo de meia-vida é 15 dias, depois de 15 dias eu vou ter metade dessa quantidade, ou seja, 8 gramas. Depois de mais 15 dias, metade de 8, que é 4. Depois de mais 15 dias, metade de 4 que é 2. Depois de 15 dias, metade de 2, que é 1 grama. Então, aqui eu vou decorrer 60 dias, né? Eu vou ter aqui 4 períodos de meia-vida e no final eu vou ter 1 grama, certo? Uma outra maneira é utilizando duas expressões matemáticas, certo? A primeira expressão matemática, x igual a t sobre p. X é justamente a quantidade de períodos de meia-vidas, tá? É o tempo total decorrido e p é o tempo de meia-vida. Então, eu vou usar essa primeira equação para saber quantas meia-vidas ocorreram nesse processo. Vai ficar x é igual a 60, que é o tempo dividido pela meia-vida, que é 15 dias. 60 dividido por 15, 4 períodos de meia-vida. Sabendo o período de meia-vida, eu já posso vir para essa segunda equação, onde eu vou saber MF, que é a massa final. Então, a massa final vai ser a massa inicial, que é 16, dividido por 2 elevado a x. X a gente descobriu é 4. 16 dividido por 16 é igual a 1 grama, certo? Então, seria uma outra maneira de resolver essa questão. Segundo exemplo, 20 gramas de um isótopo radioativo decrescem para 5 gramas em 16 anos. A meia-vida desse isótopo então, gente, eu tenho 20 gramas de determinado elemento radioativo. Depois de 16 anos, essa quantidade vai para 5 gramas. Ele quer saber qual é a meia-vida, certo? Então, primeira forma de resolver, eu tenho 20 gramas. Eu não sei qual é o tempo de meia-vida, mas eu sei que é um tempo que reduz pela metade, tá? Então, esse tempo de meia-vida eu vou chamar de P. Então, depois desse primeiro tempo de meia-vida, eu vou ter metade, que é 10 gramas. Depois de outro tempo de meia-vida igual a esse, eu vou ter 5 gramas, que é a minha massa final. Então, nesses 16 anos, eu tive 2 períodos de meia-vida, né? Dividindo 16 por 2, eu vou ter 8 anos, é o tempo de meia-vida. Ou, vamos utilizar aqui as equações matemáticas. Então, massa final igual a massa inicial, dividido por 2 elevado a x. E aí eu consigo descobrir x porque eu tenho a massa final e a massa inicial.
Então, substituindo massa final 5, massa inicial 20, dividido por 2 elevado a x, produto dos meios, né, pelos extremos, vou ficar com 2x igual a 4, que é igual a x igual a 2, certo, gente? Então, eu tenho aí 2 tempos de meia-vida. E aí, agora eu vou descobrir qual é esse tempo de meia-vida, né? Então, x, que eu descobri que era 2, igual a tempo, que é 16, dividido por P, e aí, o produto dos meios pelos produtos extremos, P é igual a 8 anos, ok? E aí, continuando, gente, prosseguindo, a gente tem o que a gente chama de famílias radioativas naturais, né? Que é uma sequência que ocorre espontaneamente na natureza, onde o elemento radioativo ele vai emitindo partículas e vai se transformando em outros elementos radioativos, certo? Isso ocorre espontaneamente, mas vai chegar um dia que ele vai se transformar num elemento químico estável, né? Onde não vai mais emitir radiação porque ele não vai ser mais radioativo. Então, a gente tem aqui as principais séries, né, radioativas naturais, seus elementos iniciais, então eu vou iniciar com urânio, com tório, e depois de uma sequência de emissões radioativas, eles vão terminar com chumbo. Todos eles terminam com chumbo, porque o chumbo ele não é mais radioativo, tá? Então, por isso, gente, se costuma dizer que todos os elementos mais pesados que o chumbo, que tem número atômico maior que o chumbo, são radioativos. De certa forma é verdade, né? Todos a partir de 82 são radioativos, mas não significa dizer que elementos abaixo desse número não são radioativos. Aqui são, a gente tem alguns elementos com números atômicos menores que 82 que são radioativos, como é o trítio, que é a forma radioativa do hidrogênio, carbono 14, que é o isótopo radioativo do carbono, e o potássio 19, que é o isótopo do potássio radioativo. Tá certo, gente? Então, eu tenho elementos com números atômicos leves que são radioativos. Curiosidade, o carbono 14 ele é muito utilizado na arqueologia para fazer datação de fósseis. Então, a partir da concentração do carbono 14, gente, a gente consegue determinar quanto tempo aquele fóssil está ali, tá certo? Qual é a idade dele, né? Por quê? Porque se sabe a proporção entre carbono 14 e carbono 12 no organismo vivo, tá? E como essa quantidade ela vai diminuindo com o tempo, né? Porque o carbono 14 é radioativo, a gente sabe a meia-vida do carbono radioativo, né? O carbono 14 que é 5.600 anos, ou seja, a cada 5.600 anos aquela quantidade ela diminui pela metade. Tá sabendo disso? Se faz uma contazinha e aí a partir da quantidade que ainda existe naquele fóssil de carbono 14, se tem uma estimativa de quanto tempo ele viveu, né? Em que período ele viveu. Ou seja, quanto menor a quantidade de carbono 14 naquele fóssil, mais antigo ele é, tá certo? A gente vem para a transmutação artificial. Então, a transmutação artificial, como o próprio nome diz, né? E aí, transmutar é se transformar. É esse fenômeno de radiação que o elemento ele emite do núcleo, ele emite partículas, ele emite radiação, ele vai se transformando em outros elementos. Isso a gente chama de transmutação. Isso ocorre naturalmente, mas isso também ele pode ocorrer de forma artificial, né? Com intervenção humana. Podemos provocar a transmutação. Tá? E aí eu tenho uma reação que representa muito bem essa transmutação artificial. Eu tenho aqui, ó, o nitrogênio radioativo 14, ele é bombardeado, seu núcleo, por uma partícula alfa, e aí ele vai se transformar em outro elemento, o oxigênio radioativo, e vai emitir um próton, certo? E aí a gente prosseguindo, a gente vem para as reações nucleares, e aí a gente tem a reação de fusão e a reação de fissão nuclear. Essas reações, gente, são reações que ocorrem envolvendo o núcleo atômico. Diferente das reações químicas que a gente vê, que só envolve a eletrosfera, na reação nuclear, por envolver o núcleo, e aí a gente sabe que esse núcleo é bastante estável, emite radiação, emite partícula, nessas reações ocorre uma liberação muito grande de energia, dos dois tipos, tá? Então, vamos entender o que é cada uma. A reação de fissão nuclear, fissão significa quebra, então é a gente quebrar um átomo radioativo grande, né? É a divisão dele em dois menores, tá certo? E aí, liberando energia. Esse esquema aqui representa a reação de fissão, tem um átomo de urânio, que é um átomo grande, ele é bombardeado por um nêutron, e nesse processo ele emite, ó, energia. Esse urânio ele se transforma em dois átomos menores, só que o que é curioso é que cada bombardeamento de um nêutron, ele produz mais 3 nêutrons. E aí esses 3 nêutrons, eles vão bombardear outros 3 átomos de urânio, que por sua vez, cada átomo bombardeado libera mais 3 nêutrons, e aí
Essa reação, ela continua ocorrendo em sequência, certo? Em cadeia. Essa reação, ela ocorre espontaneamente, então só precisa ser ativada, aí ela continua ocorrendo e essa quantidade de energia gerada, ela vai aumentando, aumentando, e basta uma quantidade maior desse elemento que está ali, no caso urânio, uns quilinhos de urânio, para produzir uma energia similar à bomba atômica, gente, tá certo? Então, tem um poder de destruição muito grande, porque é muita energia liberada, tá? Essa reação de fissão também ocorre nas usinas nucleares, só que aí é de forma controlada, e aí essa energia gerada, ela é utilizada para aquecer água, que vão girar turbinas, e aí vai resultar da produção de energia elétrica. Então, no Brasil, nós temos algumas usinas nucleares, certo? O outro tipo de reação nuclear é a fusão. Fusão é o processo inverso. Fundir significa juntar. Então, se na fissão ocorre a quebra, na fusão ocorre a junção. Então, a gente vai juntar átomos radioativos menores em átomos maiores, né? E onde é que ocorre essa fissão? Ocorre basicamente, né, no Sol. No Sol, a energia que vem do Sol, ela é vinda da reação de fusão que ocorre no seu núcleo, né, onde a gente tem a junção de átomos de hidrogênio, então especificamente 4 átomos de hidrogênio, eles se juntam e formam um átomo de hélio, libera muita energia e libera 2 pósitrons, que são elétrons positivos, tá certo, gente? Na bomba de hidrogênio também, né? A bomba de hidrogênio, que também é chamada de bomba H, tá? É um poder de destruição muito maior que a bomba atômica, libera uma quantidade de energia muito maior que a bomba atômica. Então, é um material super preocupante para a humanidade, porque ele vai ser devastador, né? Se a gente já conhece o poder de destruição, devastação da bomba atômica, multiplique isso bastante, a gente vai ter a bomba H, tá certo, gente? E é basicamente isso, tá certo? Essa segunda parte a gente tem a questão no tempo de meia-vida e das reações nucleares. Próxima aula a gente vai estudar um pouquinho das aplicações da radioatividade, tá certo? Onde é que a radioatividade ela é empregada atualmente, ok? Beijo para todos e bons estudos.